Vos salto com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo. Êxodo 20, versículo 17. Hoje é a nossa última exposição nos mandamentos, os 10 mandamentos. Finalizaremos hoje expondo o 10º mandamento. Eu queria que pudéssemos ler juntos Êxodo 20, versículo 17. Vamos ler juntos? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor, pedimos a Ti nesse momento que tenhas misericórdia de cada um dos que estão aqui prontos para ouvir a pregação da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito visite os nossos corações, as nossas mentes e nos faça compreender, ó Deus, por meio da exposição bíblica, esse texto que acabamos de ler, esse 10º mandamento. Deus, nos confronte, nos edifique, mude a nossa vida, Senhor. Se há pessoas aqui que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, que seja, ó Deus, nessa noite, um momento onde o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra lida e a pregação que vai ser, ó Deus, agora ministrada ao coração dessa pessoa. Que o Senhor também traga edificação para aqueles que são fracos na fé. Tu sabes, ó Deus, de todas as nossas necessidades, das nossas preocupações, das nossas cobiças. Fala conosco, Senhor. E acima de qualquer coisa, que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É importante, irmãos, antes de qualquer coisa, fazemos uma pequena recapitulação dos 9 mandamentos. Acredito que vocês devem estar aí com a mente fresca, no sentido de lembrar cada um desses mandamentos. Se eu perguntasse para vocês, certamente eu acredito que você responderia. Então, o primeiro mandamento nos ensina a adorar apenas a Yahvé. De modo mais amplo, esse mandamento nos ensina que nada é mais importante do que Ele. Em qualquer área da vida humana, Deus deve ter sempre o primeiro lugar. E de maneira particular, o primeiro mandamento nos convoca a honrar Jesus como Rei em nossa vida e também em nossa sociedade. O segundo mandamento, irmãos, nos proíbe de fazer ídolos como objetos de adoração. De modo mais amplo, esse mandamento nos ensina a viver exclusivamente pela revelação de Deus em tudo que fazemos, especialmente quando pensamos em Cristo, porque Jesus é a revelação final de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando olhamos para o segundo mandamento, vemos Cristo sendo pregado e entendemos que nenhuma das pessoas da Trindade pode ser representada por meio de imagens. O terceiro mandamento, irmãos, nos ensina a não usarmos o nome de Deus de maneira irreverente, de maneira falsa e de maneira mais ampla. Esse mandamento nos proíbe de usar incorretamente qualquer coisa relacionada a Deus, seja um atributo de Deus,
seja a palavra de Deus, quando ministrada de maneira incorreta, seja um cântico que cantamos que não tem respaldo bíblico, que não seja cristocêntrico, mas acima de tudo, irmãos, esse mandamento, o terceiro mandamento, nos convoca a honrarmos o nome de Jesus, que está acima de todo nome. O quarto mandamento nos ordena a observarmos um dia em 7, como um dia santo para Deus, e no caso nós fazemos isso no domingo, o dia que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Nesse dia nós nos preparamos para o descanso eterno que nos aguarda na eternidade, no grande dia de Cristo, e também aponta para a necessidade que temos de proclamarmos essa verdade, de que Jesus Cristo ele voltará. O quinto mandamento, irmãos, nos ordena a honrar os nossos pais. De modo mais amplo, esse mandamento nos ordena a honrar todas as autoridades que Deus instituiu. Inclusive, não é? Lembrarmos de que a nossa maior autoridade, acima de pai, de mãe, de governadores, senadores, prefeitos, presidentes, professores, porque são autoridades, está o nosso Rei dos Reis, que nós precisamos honrar. O sexto mandamento, irmãos, nos ordena a não atentarmos contra a vida de uma pessoa inocente. E de modo mais amplo, esse mandamento nos ordena a honrar o Senhor, que é o Senhor da vida. E somos orientados por esse mandamento a anunciarmos a todas as pessoas que encontrarmos a promessa de vida, porque Deus é o Deus que dá vida, não somente física, mas a vida espiritual, a vida eterna. O sétimo mandamento, meus irmãos, nos ordena a respeitarmos o leito matrimonial. De modo mais amplo, esse mandamento nos convoca a sermos fiéis, não somente ao nosso cônjuge, mas principalmente a Deus. Quando somos fiéis a Deus, seremos fiéis ao nosso cônjuge. E mais ainda, somos convocados por meio desse mandamento a sermos fiéis ao noivo da igreja, que é o Senhor Jesus. O oitavo mandamento, irmãos, nos ordena a não tomarmos o que pertence a outro. De modo mais amplo, esse mandamento nos adverte contra tomarmos para nós mesmos o que pertence apenas a Deus. O nono mandamento, que ministramos a semana passada, nos proíbe de distorcermos a verdade para ferir o próximo. De modo mais amplo, esse mandamento nos convoca a sermos testemunhas de Jesus, que é a verdadeira testemunha. Lembramos, irmãos, aqui do que eu falei em um dos pontos do sermão, que a Trindade, ela é verdadeira, e por isso nós devemos ser verdadeiros. Nós somos o povo da verdade. Então chegamos ao 10º mandamento. O 10º mandamento nos ordena a não desejarmos nada contrário à vontade de Deus. De modo mais amplo, esse mandamento nos ensina que todos os pecados começam nos desejos do coração. Meus irmãos, pensemos um pouco. A criação de ídolos, a quebra do 4º mandamento de guardar o dia do Senhor, a desonra à autoridade, o assassinato, o roubo, o adultério, a calúnia, eles podem ser identificados por um espectador, mas a cobiça não. A cobiça não, porque a cobiça, ela se esconde dentro do nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso. Em vez de nos contentarmos, nós cobiçamos. O 10º mandamento, meus irmãos, revela que a lei de Deus é espiritual, requerendo obediência do coração, porque é Deus quem julga as motivações
do nosso coração. Possa ser que não sejamos julgados pelos homens, pela quebra dos outros mandamentos. Mas quando chegamos no 10º mandamento, nos deparamos com essa verdade, que a lei é espiritual. A lei não deve ser só praticada no nosso dia a dia, no que fazemos, mas também no que nós sentimos, no que nós pensamos, no que nós desejamos. Então, irmãos, em primeiro lugar, o 10º mandamento proíbe a cobiça. O que significa cobiçar? Meus irmãos, cobiçar é ansiar, desejar algo com muita força, almejar por algo que não pertence a nós, pertence a outro. Cobiçar é um desejo excessivo de possuir de forma errada algo que pertence a outra pessoa. Cobiçar, meus irmãos, é um desejo imoderado, descontrolado, egoísta. É fato que Deus nos criou como criaturas que possuem desejo. Essa palavra no hebraico significa, meus irmãos, ela é uma palavra neutra, não é? Significa desejar, hamad, essa pronúncia no hebraico. É somente quando direcionamos de maneira equivocada os nossos desejos, que ele se torna algo pecaminoso, se torna mal. Veja, desejar comer não é pecado. Nós precisamos comer. O desejo de alimentos nos lembra de comer. Nosso desejo de fazer algo útil nos motiva para o trabalho. Nosso desejo de amizade nos atrai para a comunidade. Nosso desejo de intimidade, inclusive intimidade sexual, nos leva para o casamento. Temos muitos desejos, meus irmãos, desejos saudáveis, incluindo o mais profundo de todos os desejos, que é conhecer a Deus. Então Deus nos criou para desejar as coisas boas da vida, as coisas que Deus nos dá. Mas infelizmente os nossos desejos, eles estão corrompidos pelo pecado. Muitas vezes nós queremos a coisa errada, da forma errada, no momento errado e pela razão errada. E é isso que o 10º mandamento proíbe. Eu queria que vocês pudessem observar o que diz o breve catecismo de Westminster, na resposta à pergunta 81. Diz assim: o 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja, ou pesar à vista da propriedade do nosso próximo e de todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Sempre, meus irmãos, há um elemento de inveja na cobiça. Antes de Eva comer do fruto proibido, ela o cobiçou. Gênesis 3:6. Não porque ela a admirasse como uma fruta em si mesmo, mas porque Satanás a tentou a invejá-la, dizendo-lhe que se ela a comesse, ela seria igual a Deus. Eva comeu do fruto para obter o quê? Para obter algo que nunca deveria ser seu. Desde esse dia, meus irmãos, até agora, o ser humano vive para cobiçar o que não é seu. Um lugar evidente onde a inveja se manifesta é numa creche. É no lugar onde você encontra muitos bebês. Nada desperta tanto o interesse de uma criança por um brinquedo como
vê-lo nas mãos de outra criança. E a transição da cobiça para o roubo é quase instantânea, porque a criança vê o brinquedo ali com a outra criança e ela deseja aquilo para ela, e ela vai lá e pega para ela. É algo instantâneo. A criança já nasce com esse impulso por causa do pecado original. Os adultos, eles são mais sutis, mas igualmente culpados do mesmo pecado. Porque, meus irmãos, é a cobiça que nos causa aquele pequeno momento de decepção sempre que alguém obtém algo que nós desejamos, sabe? Aquilo que você tanto desejava, aí você vê ali outra pessoa obtendo aquele bem, aí você fica decepcionado. Isso é cobiça. O apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim, veja as perguntas que ele faz. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. O 10º mandamento, meus irmãos, menciona várias formas de bens, como casas, servos e rebanhos, que eram cobiçados naquela época, e as pessoas brigavam, lutavam, viviam em guerra por causa dessas coisas. Aí você pode dizer, mas pastor, hoje a gente não briga por causa disso. A gente briga por causa, não é, de servos e rebanhos. Sim, é verdade. Hoje, a maioria das pessoas está menos interessada em jumentos e bois, né, do que naquela época. Hoje, cobiçamos coisas grandes, coisas maiores do que aquelas. Como casas maiores, carros mais luxuosos, mais rápidos. Hoje, cobiçamos um entretenimento melhor. Também cobiçamos roupas de marca, eletrodomésticos com mais funções, joias. E quem não deseja, quem não cobiça aquele iPhone 15 Pro Max, não é verdade? Cobiçamos coisas triviais. O consumo, meus irmãos, tornou-se nosso estilo de vida. Não importa quanto temos, sempre nós queremos mais. Sempre estamos à procura de mais. O 10º mandamento, meus irmãos, também menciona a mulher do teu próximo. Isso é um lembrete contra o adultério. Isso é um lembrete contra a fornicação. Isso é um lembrete contra a luxúria. Isso é um lembrete contra a lascívia. Isso é um lembrete contra a pornografia. Queridos, o cobiçoso, ainda que não consuma o ato do seu desejo, aos olhos de Deus já cometeu o pecado de adultério. Pois Deus julga não apenas o ato, mas também a intenção e o desejo. Jesus, ele afirmou em Mateus, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E pode ser aqui também ao contrário, se uma mulher olhar para um homem com olhar impuro, já adulterou com ele. O 10º mandamento, meus irmãos, menciona várias coisas que somos tentados a cobiçar. No entanto, observem que a lista não é exaustiva, porque ela termina com essas palavras. Observem aí no versículo 17 de Êxodo 20. Termina assim: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essa declaração fecha qualquer possibilidade de exceção.
Nós somos proibidos de cobiçar qualquer coisa. Nós não podemos, não devemos desejar os atributos de outra pessoa. Você não pode cobiçar a idade de outra pessoa. Ah, como eu queria ser mais novo. Como eu queria ser mais velho. Como eu queria ter a aparência de fulano. A inteligência, os talentos. Você não pode cobiçar essas coisas. Não devemos cobiçar a situação do nosso próximo, da vida que ele possui, o casamento que ele tem. Tem pessoas que cobiçam o casamento. Ah, eu queria que a minha mulher fosse daquele jeito, eu queria que meu esposo fosse daquele jeito, eu queria que os meus filhos fossem daquele jeito. Tem pessoas que cobiçam a solteirice, cobiçam filhos. Não devemos cobiçar conquistas espirituais, irmãos, de outras pessoas. Como, por exemplo, desejar um lugar proeminente na igreja, ou um reconhecimento mais amplo dos nossos talentos, dos nossos dons espirituais. Nós não podemos cobiçar essas coisas. Não devemos cobiçar coisa alguma. É o que o mandamento diz. A lei de Deus proíbe qualquer desejo ilícito. A cobiça, meus irmãos, não pode ser minimizada, como se fosse um pecado relativamente pequeno, porque muitas pessoas relativizam esse mandamento aqui, acham que os outros mandamentos são mais sérios e esse aqui não. Não, nós não podemos fazer isso. O apóstolo Paulo afirmou que pessoas que cobiçam não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ele também disse assim, lá em Efésios 5, versículo 5 e Colossenses 3, 5. Escutem o que Paulo diz sobre os cobiçosos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento aqui é justamente essa pessoa, ou o idólatra. Estão nesse grupo de pessoas que cobiçam. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. A cobiça, irmãos, ela pode de fato nos afundar no inferno de modo tão rápido quanto qualquer outro pecado. É um desejo tão intenso que quase que inevitavelmente leva as pessoas a violarem outros mandamentos. Um bom exemplo disso é Acã. Josué 7 fala sobre isso. Acã, o ladrão que conhecemos quando estudamos, o 8º mandamento, eu mencionei ele. A Bíblia diz que antes de Acã roubar o tesouro de Jericó, aquela capa belíssima da Babilônia, o ouro e outras coisas mais que deveriam ser dedicadas a Deus, ele antes de roubar, ele cobiçou. Isso significa que ele não só admirou aquelas coisas, significa que ele o desejou tanto que começou a tramar uma maneira de obtê-lo. É assim que acontece. E quando ele conseguiu, ele desenvolveu ali um plano viável, foi adiante e cometeu o pecado. Então veja, o desejo pecaminoso que Acã guardava em seu coração, assumiu o controle sobre sua vontade, de modo que ele não conseguiu ficar sem aquelas coisas, ele não conseguiu ficar longe daquelas coisas que ele colocou seus olhos, que ele desejou no seu coração, que ele disse: eu quero, é isso que vai me fazer mais feliz. Concupiscência dos olhos, né? E ele pereceu. Mas, irmãos, de todas as histórias bíblicas sobre cobiça, a mais interessante é a história de Acabe e da vinha, a vinha da ira. 1 Reis, capítulo 21. A Bíblia descreve Nabote, o jezreelita, que possuía uma vinha em Jezreel. E conta que a vinha ficava ao lado do palácio do rei Acabe, que era o rei de Samaria, e ele desejou aquela vinha,
aquela vinha produtiva, e ele queria aquela vinha para plantar tomates e outras hortaliças. E ele foi fazer um acordo com Nabote, e Nabote disse que não venderia a vinha, porque havia uma proibição em Israel de vender a herança familiar a outra pessoa. E Nabote foi fiel a Deus. O preço que Acabe havia colocado era um preço aceitável para o contexto da época, mas só que Nabote entendia que vender uma propriedade de sua família seria a quebra de um dos mandamentos de Deus, de acordo com as leis cívicas de Israel. E ele disse: não, vou vender. E Acabe, o que ele fez? Acabe desejou de tal maneira aquela vinha, que ele foi para casa como uma criança, fazendo um biquinho, e foi para o seu quarto, e ficou lá depressivo. E a sua esposa, Jezabel, entrou no quarto e viu o rei lá, deitado, fazendo biquinho, não é? Porque ele desejava aquela vinha, como um menino mimado. E Jezabel disse: eu vou te dar essa vinha, Acabe, não se preocupa não. Ela tramou um plano, onde Nabote, ele foi condenado à morte. 2 falsas testemunhas foram lá e falaram que ele havia blasfemado, e ele acabou morrendo. Veja aonde a cobiça de Acabe levou esse homem. Veja o que a cobiça de Acabe levou a própria Jezabel a realizar: a morte de um homem por causa de uma vinha. É claro que Jezabel e Acabe, eles pereceram, eles morreram. O profeta foi lá e disse: olha, Elias, vocês vão morrer, o sangue de vocês vão ser derramados, e vocês vão ser comidos por cachorros, por cães. E foi isso que aconteceu, irmãos. Eles pereceram. Mas aqui nós temos o exemplo de que a cobiça pode levar o homem e a mulher a quebrar todos os outros mandamentos. Irmãos, toda a nossa insatisfação vem do mesmo tipo de raciocínio. Acabe disse: quem me dera. Veja, era um dos homens mais ricos, era o rei, mas ele disse: quem me dera. Muitas pessoas estão vivendo assim, raciocinando assim como Acabe: quem me dera. Se eu tivesse isso, eu seria feliz, eu seria mais feliz. O apóstolo Tiago, ele explica que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 a 15. O desejo mau gera o pecado, e por fim, a morte. Desejos ímpios, irmãos, rapidamente se transformam em desejos mortais. Então, nós podemos dizer que nosso problema não é externo, é interno. Portanto, ele nunca será resolvido conseguindo mais aquilo que acreditamos querer, se não aprendermos a nos contentar na situação que nós estamos, que Deus nos colocou. Jamais ficaremos satisfeitos, irmãos. Veja, o mandamento sobre a cobiça não se preocupa em primeiro lugar com aquilo que fazemos, mas com aquilo que queremos fazer. Ele rege nossos desejos internos. Deus, ele exige obediência tanto interna quanto externa. O 10º mandamento demonstra que Deus julga o coração, porque nós não conseguimos nos contentar com o que temos. Então o mandamento contra a cobiça mostra que a lei de Deus, ela é espiritual. E Paulo, ele chegou ao 10º mandamento e ele percebeu o quanto ele era cobiçoso. Ele fala da sua experiência com o 10º mandamento. Ele descreve a sua experiência da seguinte forma: preste bem atenção, irmãos, que é muito importante. Romanos 7, versículos 7 e 8. Veja a experiência de Paulo, quando entendeu que o problema estava no coração. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão
por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Veja, a lei penetra como uma câmera de raio-x e faz uma leitura dos propósitos mais secretos do coração, trazendo à luz seus desejos mais pervertidos. A lei não só expõe o pecado, mas também a lei estimula o pecado, desperta o pecado. Tudo que é proibido desperta em nós, é despertado em nós quando a lei é colocada diante do pecador. Veja, aí você pode dizer, mas como assim? Paulo disse que a lei é santa, como é que a lei pode estimular o pecado? O problema não é a lei, mas é a nossa natureza pecaminosa. Por causa da natureza pecaminosa, quando a lei é colocada de nós, a lei mostra que nós somos cobiçosos. E geralmente, não é? Isso está na natureza da criança. Quando você diz assim para a criança, olha, não coloque, não é, o dedo na tomada. Se você colocar, você vai levar um choque. Não faça isso, não aperte isso. O que é que a criança faz? Pais, vocês sabem, por experiência, o que é que ela faz. Ela vai lá e vai colocar o dedo. Por isso que a gente tem que fechar, né, todos os interruptores, para que isso não aconteça. Mas você dá uma palavra para ela, uma ordem para ela, e geralmente ela faz o contrário. Isso está na natureza, é isso que Paulo está falando. A lei veio sobre Paulo, e Paulo percebeu o quanto ele era cobiçoso. Paulo só entendeu que era cobiçoso porque a lei disse, não cobiçarás. O cobiçoso pode jamais ser apanhado pela lei dos homens, meus irmãos, mas não consegue escapar da lei de Deus. O cobiçoso pode jamais ser descoberto pelo escrutínio da lei, ou julgado pelos tribunais da terra, mas não vai ficar impune a análise perscrutadora do tribunal de Deus. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo, uma vez que Deus conhece não apenas nossas ações, mas também conhece todas as nossas intenções. Nós podemos dizer assim, que não cobiçarás é o mandamento interno que demonstra ao homem que se considera um ser moral, que ele realmente precisa urgentemente de um Salvador. E aí nós entendemos, meus irmãos, que o 10º mandamento, ele promove o contentamento. Veja, em segundo lugar, essa verdade. O 10º mandamento, ele promove o contentamento. Contentamento é o lado positivo do último mandamento. É o remédio contra a cobiça. É o remédio contra os desejos pecaminosos do nosso coração. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte, na resposta à pergunta 80. O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo, e tudo o que lhe pertence. É justamente o que Paulo escreveu para Timóteo. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7, veja o que Paulo diz. Vocês estão com frio, mas eu estou com calor, viu, irmãos? Está desligado aqui. Se alguém puder ligar aqui, por favor, um diácono, eu agradeço. 1 Timóteo 6, de 6 a 7, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Agora vai para o texto de Hebreus 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, o nosso
descontentamento é uma expressão do quanto achamos que Deus nos deve. Eu vou repetir isso para que você grave no seu coração. O nosso descontentamento é uma expressão do quanto achamos que Deus nos deve. Então, quando você está descontente, você está dizendo, não é que Deus deve alguma coisa a você. Sim, eu posso dizer para você e para mim o que Deus deve a nós. Deus deve nos lançar no inferno por toda a eternidade, porque essa é a única coisa que nós merecemos de Deus, o inferno. A cobiça, meus irmãos, no final das contas é idolatria, porque afirma não conseguir viver sem aquela pessoa, não conseguir viver sem aquele bem, sabe? Não conseguir viver sem aquela circunstância. Quando a pessoa diz isso, sem isso eu não consigo viver, sem a minha casa eu não consigo viver, sem os meus filhos eu não consigo viver. Eu vou mais longe, quando uma esposa ou um esposo assim, sem o meu cônjuge eu não conseguirei viver. É um ídolo, é um ídolo. Você não pode considerar o seu esposo, sua esposa um ídolo. A única pessoa que você pode abrir a boca para falar dessa maneira é com Deus. Sem Ele, nós não conseguiremos viver. Mas nós falamos essas palavras para objetos, irmãos, para circunstâncias. Quantos empresários perderam seus recursos e o que é que eles fizeram? Tiraram a sua própria vida, porque eles disseram: sem o dinheiro eu não conseguirei viver. E quando um pai de família fica desempregado, e quando o recurso falta, será que nós vamos abrir a boca para falar isso? Sem essas coisas nós não conseguiremos viver. Mas, irmãos, a verdade, na prática, é isso que acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Agora perceba, contentamento significa querer o que Deus quer para nós, em vez de querer o que nós queremos para nós. O segredo para alcançar esse tipo de contentamento é estar tão satisfeito com Deus, a ponto de sermos capazes de aceitar tudo o que Ele providenciou para nós, seja muito ou seja pouco. Você que está aqui nessa noite, está satisfeito com Deus? Você está satisfeito com a vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, a cobiça é uma questão teológica. No fim das contas, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O puritano Jeremiah Burroughs explicou o que devemos dizer a nós mesmos sempre que formos tentados a ficar insatisfeitos. Ele disse assim: encontro uma satisfação suficiente em meu próprio coração por meio da graça de Cristo que está em mim. Apesar de não ter confortos externos e agrados terrenos para satisfazer as minhas necessidades, tenho uma porção suficiente entre Cristo e a minha alma para satisfazer-me em qualquer condição. Irmãos, houve um período na vida do salmista Asaf, que ele se decepcionou com Deus. Falamos sobre isso na EBD. Ele viu como os homens maus prosperavam. Eu estou me referindo ao Salmo 73. Ele observou a vida do ímpio. Ele observou para a ostentação dos ímpios. Isso o deixou irritado com Deus. Isso o deixou amargurado com a vida que ele tinha. Mas então Asaf, ele aprendeu o segredo do contentamento. Quando ele se voltou para Deus, quando ele abandonou esses pensamentos cobiçosos de inveja,
quando ele se voltou para Deus, quando ele foi para o santuário, quando ele foi meditar na grandeza de Deus, quando ele meditou no destino dos ímpios, que poderia possuir saúde, riquezas, muitos recursos, muitas vantagens, mas o destino do ímpio qual é? O destino do ímpio é a perdição eterna, é o inferno, diferentemente do destino do justo. E ele escreveu essas palavras, Salmo 73, versículo 25: quem mais tem eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Essas palavras aqui, meus irmãos, deveriam ser também as nossas palavras. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Meus irmãos, contentar-se é confiar e descansar na providência de Deus, é estar satisfeito com o que o Senhor nos oferece, como o apóstolo Paulo, ele concluiu lá em Filipenses 4:11, até o versículo 13, ele disse assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em outras palavras, Paulo aprendeu que o contentamento não depende das circunstâncias, não depende da nossa situação na vida. Então qual é o segredo que Paulo aprendeu? Ele disse no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Tudo posso. Eu posso passar qualquer coisa, eu posso passar uma grande escassez, mas tudo posso, por causa daquele que me fortalece. Possa ser que eu não tenha nada, nenhum recurso, nenhuma companhia, mas tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é tudo o que precisamos desejar, meus irmãos. Por isso, o que mais precisamos nessa vida é de Jesus Cristo. No Senhor Jesus nós temos salvação, temos perdão para os nossos pecados, alívio para a nossa alma, força nas tribulações, companhia nas tempestades da vida. Cristo, meus irmãos, é suficiente para todos nós, em toda e qualquer situação. Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada. Se você tem Cristo, você tem absolutamente tudo. Por isso que Jesus ele disse, no texto que nós lemos agora há pouco: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas que você deseja, se for da vontade de Deus, todas elas serão acrescentadas. Mas o seu objetivo primário de vida não é buscar essas coisas, se desgastar buscando comida, vestimentos, um carro novo, uma casa nova. Você não pode se desgastar com essas coisas em primeiro lugar. Você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas no tempo certo serão acrescentadas. Mesmo se perdermos todas as coisas, mas se tivermos Cristo, isso nos será suficiente. Como Paulo, ele afirmou em Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos repetir juntos? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aqui eu quero citar, irmãos, o raciocínio de um teólogo sobre o que acabamos de citar. Veja, se Deus ele providenciou tão rica salvação em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para nós, para miseráveis pecadores como nós, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, se Ele nos chamou no tempo,
se Ele nos redimiu, se Ele nos adotou em sua família, se Ele nos justificou, se Ele enviou o seu Espírito para nos ajudar a crescer na semelhança de Cristo, meus irmãos, veja a lógica, certamente podemos ter a certeza de que Ele cuidará dos assuntos menos essenciais da existência diária. Ele prometeu que nunca nos abandonará, porque Ele é o Deus conosco, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. De que mais você precisa, meu irmão? De que mais você precisa, minha irmã? O que é que você tem mais almejado na sua vida? O que é que ocupa tanto a sua mente, o seu coração? Volte-se para o Senhor. Descanse na providência de Deus. Alegre-se na presença de Deus. Nossa alegria, meus irmãos, não está em coisas, não está em circunstâncias, não está em pessoas. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez a maior força que possamos reunir contra a cobiça, irmãos, seja nos regozijarmos, termos um coração grato, porque, meus irmãos, a gratidão leva a vida cristã para longe da perigosa areia movediça do descontentamento. É difícil estar contente em todas as circunstâncias se a gratidão não habita em nossos corações. É preciso ter um coração grato. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, depois de falar que a alegria do Senhor era a nossa força, ele nos exorta para que, quando estivermos lutando contra a ansiedade, devemos fazer com que essa nossa ansiedade seja conhecida diante de Deus. E as nossas petições, elas não podem ser feitas resmungando. As nossas petições devem ser feitas com ações de graças. Todas as nossas súplicas devem ser feitas com ações de graças. Ou seja, devemos agradecer a Deus por aquilo que temos recebido de suas mãos bondosas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem lá do alto, do próprio Deus. Não apenas nos alegrarmos naquilo que pessoalmente recebemos, mas também, meus irmãos, devemos nos alegrar nas boas dádivas que Deus tem dado ao nosso irmão. Eu pergunto para você: você tem se alegrado com as vitórias do seu irmão? Você tem se alegrado com o crescimento financeiro do seu próximo? Porque quem tem um coração contente, grato, se alegra ao ver o crescimento espiritual, a prosperidade do seu próximo. Ele não vai invejar, ele não vai cobiçar, ele vai agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida do seu próximo. Por isso nós precisamos ecoar, meus irmãos, as palavras do salmista. Salmo 40, versículo 5, diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aí, meus irmãos, nós nos lembramos de uma canção, não é, do Inário. O hino 63 tem como título As Muitas Bênçãos, que diz assim: se da vida as vagas prozelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize-as quantos são, recebidas à divina mão, vem dizê-las todas de uma vez,
e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, logo exultarás e fortalecido tudo vencerás. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aleluia. Que possamos vivenciar essas palavras desse cântico, que tem tudo a ver com o que nós acabamos de ministrar nesse momento. Que possamos contar as bênçãos, que possamos nos alegrar com Deus de todas as bênçãos, que possamos nos alegrar, meus irmãos, com a prosperidade do nosso irmão, e que possamos estar contentes em toda e qualquer situação. Assim deixaremos de ser cobiçosos, assim deixaremos de ser avarentos, assim deixaremos de ser invejosos, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé?